Antes, vocês tinham um, agora vocês têm dois motivos para criticar a família Shyamalan sempre que lançar um novo filme, já que Shanna Shyamalan, filha do diretor de Sexto Sentido, Fragmentado e do recente Batem a Porta, estreou em longas-metragens nos cinemas com Os Observadores, filme protagonizado por Dakota Fanning e que marca a sua transição da televisão depois de dirigir alguns episódios da série Servant da Apple TV Plus e também dos bastidores quando trabalhou como assistente de direção do pai no filme Tempo. E, por bem ou por mal, a filha herdou o DNA paterno, talvez porque o pai tenha sido uma escola de cinema vivo para ela. Ela aprendeu não apenas assistindo aos filmes do pai, mas trabalhando com o pai. Então, muito da assinatura formal e estilística apresentada nestes Observadores é bem parecido com o que o M. Night Shyamalan faz nos seus filmes. Ao mesmo tempo, já dá para perceber que existe um olhar meio atravessado de parte da crítica e parte do público com a obra destes diretores, que sempre dançam em um terror que passeia em direção à fantasia, sem vergonha de ser fantástico, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, cometendo equívocos, sobretudo em matéria de roteiro. E Shanna aprendeu com o pai também, escrevendo o próprio roteiro, uma adaptação de um livro irlandês que conta a história de Mina, a personagem de Dakota Fanning, uma mulher que vive um trauma do passado, já que se considera culpada pela morte da mãe, e que um dia de trabalho perde-se no interior de uma floresta e começa a ser aterrorizada por criaturas que parecem estar à espreita. Ela é salva no último momento por Madeline, uma senhora já idosa que abre as portas de uma casa, nem dá para chamar bem de uma casa, de uma estrutura que é basicamente uma grande sala com um vidro de duas faces, em que quem está dentro não olha quem está fora e quem está fora observa quem está dentro. Lá ela se encontra com outras duas pessoas que já estão lá algumas semanas ou até meses sendo assistidas pelas criaturas que habitam na floresta. Eles são praticamente animais colocados dentro de uma gaiola. E não é em vão que o nome do local é Poleiro e que Mina chega acompanhada de um papagaio cuja função é duplicar, reproduzir aquilo que ele escuta sem saber necessariamente por que está reproduzindo. É que o filme, ao colocar os personagens no interior de uma casa, sendo assistidos do lado de fora por uma plateia que não conhecem, repete o que nós fazemos, ou o que eu estou fazendo agora com vocês, enquanto eu gravo um vídeo sem saber exatamente quem está do outro lado me assistindo, sem saber como esta pessoa vai captar o que eu estou falando, vai compreender o que eu estou falando, e nem mesmo sem saber como eu estou me expressando aos olhos dessa outra pessoa. Essa lógica em que nós vestimos máscaras em uma rede social, e não é à toa que Mina começa o filme vestindo uma peruca porque ela gosta desse jogo de encenação, e também essa lógica de duplicação, mas uma duplicação deformada, não uma mimese idêntica, mas uma deformidade, uma cópia que não parece uma cópia exata, parece até uma cópia de inteligência artificial, que mostram dedos demais na mão de uma pessoa, dentes demais numa boca, uma cópia que nós percebemos ser falsa e que está dentro da essência do filme. A lógica desses duplos é um conceito, a distorção, presente desde o início e que vai ser utilizado para levar a cabo a resolução do trauma, tanto da protagonista quanto também daquela figura que a antagoniza. E Shanna então utiliza motivos visuais que remetem a essa lógica de duplicidade, ainda que uma duplicidade deformada, e aí não me refiro apenas aos espelhos, mas à própria lógica do papagaio que eu já citei, ou mesmo o fato de que nos flashbacks no passado ela veste uma camisa amarela, a mesma cor deste papagaio, e ela repete aquilo que a mãe fica falando dentro do carro, só que em um tom de chacota. Juntamente com isto, tem os elementos traumáticos, que diferentemente da obra do pai, Shanna trabalha costurando com o seu roteiro, como se trauma e folclore dialogassem um com o outro. E uma boa exceção para a gente compreender o que eu estou tentando dizer é Sinais, que é um filme em que a invasão alienígena é utilizada como uma desculpa para propor
a superação de um trauma por parte dos personagens. É bem parecido com o que está acontecendo aqui nesse filme. Não é o terror pelo terror, não é a fantasia pela fantasia, mas a literalidade do que estamos vendo vai ser empregada para a resolução em um contexto metafórico. Me incomoda um pouco, me incomoda, mas eu compreendo o que a diretora está tentando realizar e ela realiza até de uma forma bastante desenvolta, ainda que eu sempre acho um pouco frágil quando você mitiga o terror propriamente dito para tentar convidar uma discussão sobre trauma, sobre luto, sobre drama. E a essa altura do campeonato, aquela lógica voyeurista que eu citei no início para vocês já pegou o trem de volta para casa, porque desenvolve-se em algo muito mais doentio e ao mesmo tempo belo. Tem uma cena que eu acho muito bonita, inclusive, que é uma cena que duas criaturas dão as mãos da mesma forma que dois personagens no interior do poleiro também dão as mãos. O sentido de dar as mãos pode não ser compreendido pelas criaturas na mesma proporção que é compreendida pelos personagens no poleiro. Porém, eu acho que chama muita atenção o fato de que a diretora não alardeia essa poesia de imagens. Ela mantém, ela não traz um close, ela não coloca no primeiro plano, muito pelo contrário, está dentro de uma fotografia de sombras, dentro de uma penumbra praticamente. E por falar na fotografia, merece muitos elogios em combinar tanto essa atmosfera noturna, essa atmosfera de tensão em que não sabemos exatamente quais as ameaças que os personagens estão enfrentando e contrapor com uma fotografia mais dourada no interior do poleiro, quase como se estivessem em um palco, iluminados por aquelas luzes calorosas dos palcos da Broadway que parecem transformar em estrelas o rosto daqueles personagens. Além do mais, e para mim o que é mais importante em um filme de terror é saber que Chan é muito hábil na construção da tensão, em manter o espectador sempre tentando adivinhar o que vai acontecer, sempre retraído, recolhido enquanto ele assiste algo que ele não compreende muito bem o que ele está vendo, brincando com essa nossa expectativa pelo monstro, pela criatura, mas ao mesmo tempo mantendo-nos com o pé no chão, próximo aos personagens que sentem o medo. E a experiência é melhor porque a diretora cerca-se de profissionais competentes que sabem trabalhar o som, sabem trabalhar a imagem, atores muito bons que conseguem reproduzir exatamente o que ela está procurando e criar uma estreia que é meio Hefling, uma terminologia que o filme adota. Porque ao mesmo tempo em que ela aproxima-se da linguagem criativa do pai, do seu estilo, ela ainda consegue pincelar, ainda que timidamente, o começo de sua própria identidade, que será desenvolvida, assim espero, nos seus próximos filmes. Para Os Observadores, filme que está disponível nos cinemas, eu dou 3,5 estrelas em 5.